E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Itapecuru? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai dar, hoje nossa aula vai ser é, da forma tradicional, né? Quando a gente sempre faz, respondendo questão aqui no quadro. Sempre que eu der as aulas teóricas, né? Como eu fiz da outra vez passada, na última vez passada, onde eu estou usando um programa de captura de imagem do computador, então a aula teórica fica mais fácil de dar aula pelo outro método, porque como tem muita informação e o quadro é pequeno, não dá para colocar uma quantidade muito grande de assunto, então dando aula pelo o programinha que eu uso de captura de áudio e imagem, quando for aula teórica eu vou utilizar esse recurso, assim como eu estou dando no terceiro ano mais por ele, porque lá é mais teórico. Quando for com vocês também, quando forem as teorias, eu vou dar sem o quadro, né? Só com o auxílio do programa de captura de tela pelo computador, notebook, para a aula ficar mais eficiente. E, e depois que eu der toda a teoria, a gente volta para poder resolver as questões aqui no quadro, certo? Eu sei que eu não consigo saber se vocês estão lendo com clareza o que está escrito aqui no quadro, porque a câmera fica um pouco distante, né? Aí eu não sei se vocês conseguem ler direito, então, em precaução a isso, o que eu vou fazer? Sempre no começo do vídeo, no vídeo eu vou colocar a questão que eu tô... Aí eu vou colocar a questão digitada tudo bonitinho, né? Aí vocês, quando tiver assistindo a aula, vocês dão um pause no vídeo, copiam a questão no caderno e daí vocês retornam, dão play novamente e acompanham a resolução da questão, beleza? Vamos lá. Vamos começar com essa questão aqui. Vamos lá, vamos ler a questão. Considere um recipiente com êmbolo móvel contendo um determinado volume de gás de nitrogênio, sob pressão de, aí ele já deu a pressão, de 100 kPa na temperatura de 25 graus Celsius. Aí ele observou-se que, diminuindo-se a pressão do gás para 70 kPa e mantendo-se a temperatura constante, o gás passou a ocupar um volume igual a 20 litros. Aí ele pergunta, qual o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Pronto, aqui ele já disse o que ele está pedindo. Está perguntando qual, eu já até marquei aqui para ficar mais fácil para mim poder ir comentando. Qual o volume do gás inicial? É o que ele está perguntando. Só que ele diz o seguinte, na questão, o que é bem importante a gente observar, que ele diz aqui, ó, apesar de ele ter dado uma temperatura, ele diz assim, mantendo-se a temperatura constante. E como a gente está trabalhando com transformações isotérmicas, isocóricas, isobáricas, né? Então, qual é o tipo de transformação que ocorre a temperatura constante? Transformações isotérmicas, né? Então, como a gente já viu, a gente já sabe a fórmula para trabalhar com transformações isotérmicas, que é pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Mesmo ele dando essa temperatura aqui, como a temperatura é constante, ela não vai entrar na fórmula. Aí ele deu, né? Já deu o valor das duas pressões, deu um volume e já está bem claro no que diz a questão, que ele está perguntando qual é o volume inicial. Então primeiro eu vou remanejar a fórmula aqui, já que o que ele está pedindo é isso aqui, o volume inicial. Então, quem é o volume inicial? O volume inicial, né, a pressão final vezes o volume final. Aqui não está multiplicando, ele vem como? Para cá. Ele vem dividindo. Então pronto. Então o volume inicial vai ser quem? Pressão final, que é 70 kPa. Vou botar aqui, kPa. Vezes o volume que ele deu, que é de 20 litros. Tudo isso sobre a pressão inicial, que é de 100 kPa. Tá? Corta quilo com kPa aqui. O volume inicial vai ser quem? Calculadora agora só, não tem mistério nenhum. Vamos lá. 70 vezes 20 dividido por 100.
Vai fazer até de cabeça, que dá 1.400 dividido por 100, né? Vai dar 14. Então, o volume inicial que ele está pedindo 14 litros. Tá? Aí tem um enunciado bem grande, a gente acha que é uma questão complicada, mas dá para ver que ela é bem fácil, né? Certo? Agora eu vou apagar aqui, dar um pause no vídeo e copiar outra questão para a gente resolver, tá? Bem, vamos lá reiniciar nossa aula. Vamos para a próxima questão. A próxima questão ela fala o seguinte, ela diz que em um cilindro fechado, dotado de um êmbolo que pode se deslocar sem atrito, contendo inicialmente um gás de nitrogênio, ocupando um volume igual a 180 centímetros cúbicos, certo? Sob pressão, ele deu a pressão, sob uma pressão de 150.000 Pascal a 25 graus Celsius. Aí ele fala o seguinte, aí ele pergunta, a que temperatura, aí ele pede a temperatura em graus Celsius, o gás pode ser elevado para que seu volume se reduza para 125 centímetros cúbicos, mantendo-se a pressão constante. Beleza? Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Como ele fala aqui na questão sobre, ele diz aqui, ó, pressão constante. E apesar de ele ter dado uma pressão, mas como ele fala aqui, a pressão constante, e qual é o tipo de qual é o assunto que a gente viu que a gente fala sobre pressão, que a gente trabalha a pressão constante, né? Transformações isobáricas, né? Transformações isobáricas não são aquelas que acontecem a pressão constante. Lembra que a gente já viu? Qualquer coisa, assista aulas anteriores sobre transformações isobáricas e aí vocês vão ver qual é a fórmula que a gente usava, tá? A fórmula era essa. Não, primeiramente vamos fazer o seguinte, antes de a gente ver a fórmula, ele deu uma temperatura aqui de 27 graus Celsius, né? Vamos pegar essa temperatura aqui, que no caso vai ser a temperatura inicial, vamos transformar logo essa temperatura aqui para Kelvin. Então, essa temperatura inicial, ela vai ser quem? Lembram? Como é que se transforma de Celsius para Kelvin? Temperatura em Celsius, né? Que vai ser aqui 27 graus Celsius, mais 273,15. Só que eu não vou colocar esse vírgula 15 para ficar mais fácil nos cálculos. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar, fazendo a calculadora aí, 300 Kelvin, beleza? Então essa aqui vai ser nossa temperatura inicial, tá? Agora a forma que a gente viu nas nossas aulas passadas para resolver questões de transformações isobáricas, tá? Lembra? Eu vou colocar bem aqui. Espero que dê bem para poder enxergar aí. A fórmula é a seguinte. Ela diz que o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Pessoal, é o seguinte. Vendo aqui, o que ele está pedindo? Ele está perguntando o seguinte, ó. A que temperatura em graus Celsius o gás pode ser elevado para o seu volume? Então ele está pedindo aqui a temperatura final. Ele está pedindo essa temperatura bem aqui, ó. Tá? Ele está pedindo essa temperatura aqui. Então primeiro a gente vai ter que reorganizar essa fórmula de maneira que a gente coloque em função de TF, porque é o que a gente quer encontrar, a temperatura final. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui não está dividindo, eu vou jogar para esse lado aqui, multiplicando. Então, temperatura final vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final. Entenderam o que foi que eu fiz aqui? Eu só peguei o seguinte, ó, eu só peguei aqui, como tá multiplicando, tá dividindo, eu joguei para o outro lado multiplicando, tá?
Agora é o seguinte, vamos colocar aqui para cá. Então é o seguinte, eu não estou querendo, né, a temperatura final. Então a temperatura final, ela vai ser igual ao volume final. Aqui não está multiplicando, não está multiplicando aqui TF. Então se está multiplicando, ele vai para o outro lado como? Dividindo. Dividido por VI sobre TI, beleza? Recordando lá da quinta série, vou botar bem aqui. Como é que a gente faz divisão de fração? Aqui, ó, esse VF aqui está subentendido que tem um bem aqui, ó, tá? Mas deixa quieto bem aqui, deixa quieto por enquanto. Vamos ver aqui, ó. Então, pessoal, isso daqui é a mesma coisa que ter isso aqui, ó. Aqui está subentendido que tem um bem aqui, ó. Mesmo não tendo nada aqui, aqui está subentendido que tem um. Dividido por VI TI, beleza? Então isso daqui é a mesma coisa que, então, TF, vou botar bem para cá assim, para a gente ter bastante espaço, que então o quadro tem muito pouco espaço. Será que dá aqui? Acho que dá aqui. Então a temperatura final é igual. Deixa eu ver se dá para vocês olharem daí. Dá, bacana. Então essa temperatura ela é quem? Ela é o volume final, tá? Vezes. Aí ela vai ser, ó, multiplica, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Então o inverso de TI, de VI sobre TI, vai ser TI sobre VI. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó, para ficar mais bonito de enxergar. A temperatura final, tá? Temperatura final, que é o que eu tô atrás, certo? Ele vai ser quem? VF vezes TI dividido por VI, tá? É porque é o seguinte, pessoal, se eu tiver aqui, ó, vamos lá para a quinta série de novo. A mais B. A vezes 1 multiplicado por B sobre C, isso aqui é a mesma coisa que AB dividido por C. Tá, só botando um exemplo só bem simples para vocês entenderem por que alguém pode perguntar, por que colocou aqui a fração VI pegando TFTI, é por isso, tá? Então pronto, então eu sei que para muita gente pode ficar até chato eu explicar tanto matemática básica, até a matemática da quinta série, que nem isso aqui, quando eu boto assim em vermelho, mostra na matemática lá bem antiga, mas é para ficar, como a gente está distante, ninguém está podendo tirar dúvida, é para ficar bem explicadinho mesmo, bem esmiuçado. Então pronto, então o que é que eu quero no problema? Eu não estou procurando temperatura, essa temperatura final aqui, então eu já reorganizei, agora é só substituir. Então a temperatura final, ela vai ser quem? Temperatura final vai ser o volume final, o volume, desculpa pessoal, é o volume inicial, esse aqui. Ó, até da forma, eu sem querer coloquei aqui, ó, tá. O volume inicial. Eu acho que eu me abandonei aqui alguma coisa, até aqui, ó. Foi bem aqui na fórmula, ó, volume final. Foi só questão de substituição de copiei errado só, não foi nem sobre, foi eu copiei errado, passei errado. Tá? Sobre VI, beleza? Volume, aqui o volume final. Então é o seguinte, quem é o volume final? 120, tá? Eu não vou colocar esse centímetro cúbico não, porque para não ocupar muito espaço no quadro. Vezes, que é a nossa temperatura inicial, que a gente transformou de Celsius para Kelvin. 300 dividido pelo volume inicial, que é 180. Tá aqui, pronto. Só isso, só substituição.
Pessoal, ó, seguinte, lá eu só me enrolei aqui porque na hora de copiar daqui para cá eu copiei errado, coloquei, tá? E tá aqui, ó. Aí ele pede volume final. Aí ele pede aqui, ó, volume final vezes temperatura inicial sobre volume inicial. Tá aqui, ó. Agora é só substituição de fórmula. Beleza? Ó. Agora isso aqui vai dar quanto? Isso aqui, como eu sempre falei para vocês, cara, ó. Até em prova, quando a gente está resolvendo questões, eu falo para que a gente vai usar calculadora. Ninguém vai perder tempo fazendo esse cálculo na mão. Até em sala de aula, você leva em calculadora para a gente fazer esse cálculo na calculadora. Então, terminou o problema mais difícil era só isso, só reorganizar a fórmula. Reorganizou a fórmula, lançou os valores nos locais, agora é só conta. 120 vezes 300 dividido por 180. Isso aqui vai dar 200, tá? 200 o que? Kelvin. Então a temperatura final é quanto? 200 Kelvin. Por quê? Porque a gente transformou para Kelvin. Só que ele quer a temperatura em quê? Olha só aqui na questão. Ele pede a temperatura em graus Celsius. Se ele pede em graus Celsius, quem é a temperatura em graus Celsius? A temperatura final que é 200 Kelvin, né? Só que ele pede a temperatura em graus Celsius. Então a gente vai ter que transformar essa temperatura que a gente achou em Kelvin para graus Celsius. Como é que a gente faz? Lembra? Graus Celsius é quem? Não é Kelvin, não é a temperatura Kelvin menos 273,15. Então vamos lá, a temperatura em graus Celsius que ele quer, vou botar bem aqui, ó. Temperatura em graus Celsius que ele quer vai ser igual à temperatura em Kelvin, que a gente já achou, que é 200 menos 273. Isso aqui vai dar quanto? Menos 73, tá? Graus Celsius. Que é isso que ele está querendo aqui no exercício. Beleza? Então, é isso. Tá? Agora eu vou dar um pause no vídeo e a gente vai fazer mais uma questão e encerrar a aula por hoje. E provavelmente vou deixar mais 2 questões para vocês fazerem aí, ou 3, ou mais alguma questão, tá? Beleza. Pessoal, vamos lá, a nossa última questão, tá? O que diz aqui a questão? Vamos lá, ele diz o seguinte. Uma garrafa de 1 litro e meio, inicialmente aberta, indeformável e seca, foi fechada com uma tampa plástica, aí a pressão ambiente ela era de 1 atm, ou seja, a temperatura ambiente, aqui é na CNTP, né? E temperatura de 27 graus Celsius, ó. CNTPs é 25 graus Celsius, 1 atm, então uma garrafa aberta mais ou menos nas CNTPs. Em seguida, essa garrafa foi colocada sob o sol. Após certo tempo, a temperatura em seu interior subiu para 57 graus Celsius e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Ele pergunta, tem 2 perguntas aqui, ó. Qual era a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica? Aí ele pergunta também qual era a pressão no interior da garrafa após a saída da tampa, para justificar. A questão é o seguinte, ó, o que ele está colocando aqui é o seguinte, ele está dizendo assim, ó, uma garrafa, tá? Uma garrafa de um litro e meio, mais ou menos como essa aqui, essa aqui é uma garrafa de 1 litro, mais ou menos uma garrafa como essa. Inicialmente ela estava aberta e indeformável, ou seja, sem estar sendo deformada, sem estar sendo pressionada. E seca, da forma como está aqui. Se ela tá aqui aberta, indeformável e seca, ela está aqui a volume constante, não é? O volume dela não é constante. Qual é a transformação que acontece a volume constante, não é? As transformações isocóricas, tá? Beleza. Vendo isso, ele diz o seguinte, que essa garrafa ela foi fechada com uma tampa plástica, exatamente assim como eu estou fazendo aqui. Aí ele diz o seguinte, a pressão na pressão ambiente, nessa pressão aqui que a gente está de 1 atm, e é uma temperatura de 27 graus Celsius, que é mais ou menos o que eu estou aqui, mais ou menos aqui em casa. Em seguida, essa garrafa foi colocada no sol. Eu peguei essa garrafa aqui que estava na sombra, coloquei no sol. E depois de um certo tempo,
a temperatura do interior dela, que estava em 27 graus Celsius, ela passou para 57 graus Celsius, ou seja, ela aumentou de 27 para 57 graus. Então, essa aqui é a temperatura inicial, essa aqui é a temperatura final. E a tampa, depois que a temperatura subiu de 27 graus Celsius para 57 graus Celsius, a tampa da garrafa foi arremessada pelo efeito da pressão, ou seja, quando aumentou a pressão, o gás que estava aqui dentro, o ar que estava aqui dentro, se expandiu e fez com que a tampa fosse arremessada pelo efeito da pressão interna. Aí ele pergunta, qual é a pressão da garrafa no instante imediato anterior à sua expulsão da plasma? O que ele está pedindo aqui nada mais é do que a pressão final, tá? E como eu já acabei de falar aqui agora há pouco, que essa questão trata de uma transformação isocórica, e transformação isocórica, que é aquela que acontece, porque aqui está aqui a garrafa, ó. Tá aqui a garrafa aberta, tá aqui, ó. Tem o ar dentro, ela tá, o volume está aumentando aqui, não, então o volume está constante, tá? Então, se nós temos a transformação isocórica, vocês lembram da fórmula que a gente usa para transformações isocóricas, que é a fórmula é pressão inicial sobre temperatura inicial vai ser igual a pressão final sobre temperatura final. Só que primeiramente a gente está aqui com duas temperaturas. Nós temos essa temperatura aqui de 27 graus Celsius, que vai ser nossa temperatura, inicial, né? E temos 57 graus Celsius, que vai ser nossa temperatura final. Beleza? Então vamos, como ela está em graus Celsius, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar ela para Kelvin. Então a temperatura em Kelvin vai ser igual. Espero que dê para ver aí, apesar de estar pequeno. Mas vamos lá, temperatura em Kelvin, mas isso aqui todo mundo já sabe. Vai ser quem? Vai ser 27 graus Celsius mais 273. Isso aqui vai dar quanto? 300 Kelvin. Essa aqui vai ser nossa temperatura inicial, né? Vou botar bem aqui, em vez de Kelvin, que eu vou botar aqui bem aqui, ó. Temperatura inicial. Então, nossa temperatura final vai ser quem? Vai ser essa segunda bem aqui, ó. 57 graus Celsius mais 273. Isso aqui vai dar quanto? Fazendo as contas. 330 Kelvin. Beleza. Temos a temperatura inicial, temos a temperatura final. E como ele falou aqui, ó, como ele está pedindo qual a pressão no interior da garrafa, no instante imediatamente que a tampa da explosão. Então ele está pedindo aqui a pressão final, ele está pedindo isso bem aqui. O que ele está pedindo é esta pressão final aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou só reorganizar a fórmula, tá? Então, concorda que aqui não está dividindo, tá? Então ele vem para cá multiplicando. Então essa pressão final, ela vai ser igual à pressão inicial, não está dividindo, vai multiplicando, temperatura final sobre, tá? Temperatura inicial. Só isso, só remanejamento de fórmula. Daqui pronto, já acabou. Aqui, vamos lá. Pressão final vai ser quem? Quem é a pressão inicial? Tá aqui, ele deu bem aqui, ó. Aqui é a pressão quando a garrafa estava aberta. Então tá aqui, ó. É de 1 atm vezes a pressão final. Opa! Que é a temperatura, pessoal. Não vamos confundir. Eu sempre copio errado assim no remanejo da fórmula, tá? Porque a temperatura estava dividindo e foi multiplicando para o outro lado, beleza. Então, veja quem é a nossa temperatura final. Tá aqui, ó. Certo? 330 dividido por temperatura inicial, que é a nossa temperatura inicial. Ó, 27 graus Celsius, que a gente transformou, deu quanto? 300 Kelvin, tá? Beleza. Opa. Ó, viu como é que é a minha cabeça? Eu falei uma coisa e escrevi outra. Mas beleza, pronto. Acabou o serviço. Daqui agora é só conta. Vai para a calculadora.
e faz 3 vezes 330, 330. 330 dividido por 300 vai dar quanto? Vai dar 1,1. Então a pressão final que ele está atrás é 1,1, o quê? ATM na atmosfera. Pronto, só isso. Questão grandona aí, só para poder... Só que não tem nenhuma complicação não, ó. Tá? Aí ele pergunta de novo, aí tem a última pergunta. Qual era a pressão no interior da garrafa após a saída da tampa? Para justificar. Presta atenção. Tá aqui a garrafa. A pressão no interior da garrafa, ela vai se igualar à pressão do ambiente. Essa é que é a justificativa. Beleza? Então, questão respondida. Tá? A aula já está ficando muito longa. Já estamos com quase meia hora. Acho que quase meia hora ou mais de aula. Então, vou finalizar por aqui. Acho que eu vou deixar na edição do vídeo. Vou colocar mais uma ou duas questões, ou 3, para vocês fazerem em casa e mandar para avaliação. Assistam os vídeos, assistam o vídeo, fiquem em casa, não saiam porque a doença está muito perigosa. Como eu estou falando, mandem, façam as questões, me mandem, porque as questões que eu estou mandando e vou receber é que são nossas avaliações. Não sabemos quando vamos voltar para a nossa sala de aula novamente, entendeu? A gente não sabe quando vamos reiniciar a aula, porque estava previsto para o dia 12 desse mês que entra agora de maio, mas a doença está se expandindo de forma rápida, está tendo muito contágio. Então, para a gente que fica dentro de uma sala de aula fechada, com ar-condicionado ligado, se alguém tiver contaminado, seja um aluno, seja um professor, rapidinho todo mundo se contamina. Aí, por exemplo, um aluno contaminado contamina todo mundo, me contamina, eu vou para outra sala, contamino mais as outras salas, depois outra, e cada pessoa chega em casa, contamina algum parente. Pensar que não, rapidinho, a cidade toda está contaminada. Então, por isso não se sabe se as aulas vão voltar realmente no dia 12. Provavelmente, dizem que as atividades da iniciativa privada vão normalizar dia 12, mas sabe-se que as escolas ainda, até onde eu sei, não sei se isso procede, que as escolas ainda não têm tempo determinado para voltar. Mas nossos trabalhos estão sendo feitos, estão sendo fiscalizados. Outras escolas podem estar paradas, mas a nossa não. Estamos aqui dando aula, seja aqui pela internet, de forma virtual, e postando o conteúdo nos grupos de WhatsApp e nas nossas salas virtuais. Todo o trabalho está sendo feito, não está sendo feito à toa, entendeu? Está tendo todo um trabalho da coordenação pedagógica, da nossa gestão, da diretora e da gestora pedagógica. Eles estão pegando, nós estamos fazendo nosso plano de aula normal, como se nós estivéssemos na escola. Daí esse plano de aula ele vai para a mão da coordenadora pedagógica, passa pela mão da diretora, eles observam, vê que nós estamos observam se nós estamos realmente dando conteúdo, seguindo todo o conteúdo programático que é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. Entendeu? Então nós do Educa Mais estamos tendo nossas atividades normais, mesmo que não sejam presenciais, mas estão sendo normais. O Estado está ciente disso, a coordenadora está olhando o conteúdo, vendo se, com certeza ela está aqui assistindo essa aula para ver se o conteúdo está dando certo direitinho. A diretora também, com certeza ela olha, que coloca os links na sala de virtuais e nos grupos de WhatsApp. Então, professora Sheila, se estiver ouvindo, um beijo. Professora Francisca também, um beijo também, um abraço. Professora Conceição, que são nossas gestoras, tá? E com certeza também o nosso Roberval, o nosso técnico focal, né? Então, com certeza nós estamos aqui, mas nós estamos sendo acompanhados. As aulas que eu dou aqui, a coordenação, a direção, está todo mundo ciente do que está acontecendo, entendeu? Então, nada está sendo feito à toa aqui, nada está sendo feito de forma desorganizada, sem planejamento. Então, tudo está sendo planejado, seja nossas aulas teóricas que eu dou no computador, na captura de imagem, se eu faço aqui, seja as aulas práticas, que eu também faço aula prática,
Entendeu? Então, é isso, pessoal. Façam as atividades, me mandem, que serão lançadas essas atividades como nossas avaliações. E eu estou vendo que pouca gente também tá faltando muita gente assistir a aula, estou recebendo pouca atividade, tem muito aluno mandando aula, mas também tem pouca gente mandando, eu acho, no meu ponto de vista, pouca gente mandando as atividades. Todo mundo que está mandando eu estou anotando aqui numa lista, tá? Com todas as observações para quando for lançada a nota. Eu não sei se o pessoal que não está assistindo a aula tem vários motivos, né? A questão, o fato de não ter internet, não ter computador, entendeu? Então, não saber, entendeu? Então é o seguinte, estou recebendo aí as atividades, quem estiver fazendo, quem estiver assistindo a aula, mostre, fale para os outros alunos que não estiverem vendo ainda até hoje e façam as atividades, avise para ele que essas atividades vão ser cobradas com nossas avaliações e daí nós vamos dando continuidade ao nosso trabalho. Tá bom? Então, por hoje, finalizar a aula aqui. Agora para frente eu vou deixar agora os exercícios, né? Então, façam e me entreguem e tchau, até a próxima aula.